A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida no nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Crônicas, Segunda Crônicas. Hoje é o capítulo 15. Título: Asa renova a aliança. 19 versículos, né? Eu sei que o Senhor Deus, se buscarmos Ele, se nos colocarmos diante da sua presença, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos dá vitória. Mas quem tem que se achegar, buscar, querer, desejar, somos nós, irmão. Deus não muda. Deus, ele é Senhor. Ele continua sendo Deus, irmão. Se você ou buscar e não buscar. Se você querer estar com ele ou não querer, ele continua. O amor dele, a misericórdia dele está estendida, irmãos. Ele não quer que nenhuma alma, ninguém se perca. Mas diz a sua santa palavra, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. O versículo 1 ao 3, irmãos, vamos ler aqui. A gente está comentando, a gente vai lendo de 3 e 4, comentando até o versículo 19, para a glória de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se eu buscardes, o achareis, porém se eu deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Então, o profeta, irmãos, ele falava a verdade, irmãos. Ele ia na raiz do problema. Vivemos dias hoje que muitos não querem ouvir, irmãos, a verdade. Muitos não querem ouvir a palavra como ela está escrita aqui, inspirada aqui pelo Senhor. Muitos querem ouvir a palavra, irmãos, querem ouvir algo que agrada, que enche o seu ego, que fala aquilo que ele quer ouvir. Não, Deus falou. Se o deixardes, aqui a escrita nossa aqui está falando, ele deixará, mas ele vai continuar no mesmo lugar dele, mas porque ele é Deus. O Salmo 139, como outras passagens da Bíblia, diz que o Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe tudo, irmãos. Ele está em todo o lugar. Ele está, irmãos, em todos os lugares. Se as pessoas param de o buscar, Deus não quer, irmãos, que a pessoa se perca, que a pessoa morra sem salvação. Ele ama a todos. Por isso que ele enviou Jesus na cruz do Calvário. Mas ele quer que as pessoas queiram, busquem, deixem ele entrar para ele fazer a mudança, irmãos, na vida, em tudo. Aqui fala sem o verdadeiro Deus, sem alguém que ensinasse. Irmãos, há homens de Deus nessa terra, irmãos, que pregam, que ensinam, que falam a verdade, mas há outros, irmãos, que não falam a verdade, não pregam a palavra genuína, irmãos, 100%, igual está escrito aqui, e pessoas querem ouvir isso, irmãos, querem ouvir sua bênção, sua cura, sua resposta, mas a Bíblia toda ela fala, irmãos, de mudança, de a gente aceitar o Senhor, aleluia. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. A Bíblia fala de tudo, irmãos, que o reino dos céus é ganhar da força. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, e muitas pessoas aí estão pegando os textos isolados da Bíblia, irmãos, e fazendo um sincretismo religioso, uma mistura, e muitos estão sendo enganados. Irmão, Deus, ele quer fazer, a obra é completa na minha e sua vida. Tessalonicenses 5, 23, 24 fala assim: seja corpo, alma e espírito conservado, íntegro, irrepreensível para a vinda do Senhor. Deus quer você por inteiro. Deus não é açougueiro que é só o seu coração. Deus, tem pessoas que falam assim: eu sou carne, Deus me entende. Ele entende, mas não aceita a posição errada. Ele quer que nós nos curvamos ante a sua vontade, pedimos a misericórdia sua e dele. Irmão, a graça dele, a unção dele, o poder dele vem sobre nós, irmão, sobre a sua vida nesse dia que se chama hoje, aleluia. Versículo 4 em diante. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. 6. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Olha, irmãos, Deus os perturbava com toda angústia. Ele é Senhor, irmãos, ele está no controle. 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam
as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Os irmãos veem aqui que o profeta falava para Asa, ó, que o povo de Deus, irmãos, precisou entrar numa angústia, passar uma angústia, para voltar para o verdadeiro Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje estão afastadas do Senhor, irmãos? Desviado não, porque o diabo só está o diabo, e para ele não tem perdão, não tem cura. Agora, afastados do Senhor. Irmão, olhem para o homem, olhem para alguém, olhem para alguém da direita, da esquerda, e não olhe para Cristo, que é o centro, que é perfeito, que é Senhor, que não tem falhas nele. Olhe para Jesus, irmão. Olhe para ele, ele é perfeito. Nós aqui podemos errar, você, alguém que está aí na sua congregação, até um líder pode errar, irmãos, mas ele vai buscar perdão de Deus e vai procurar melhorar o caminho dele, irmãos. Isso que nós temos que ter. Nós temos que um ajudar o outro, irmãos. Aleluia. Aqui fala a palavra em tempos que não havia paz, irmãos, para quem entrava e para quem saía. Irmãos, isso é muito forte isso aqui. Deus nos perturbava o povo com angústia. Ô, irmãos, mas aí vem o Senhor e fala para nós, ó, esforça-te para que não desfaleça a vossa mão, para que você não pare, não desista, não faça igual as pessoas dizem, joga tudo pro alto. Não, irmão, se esforça, busque força em Deus. O Senhor está pronto, Ele é teu remédio, Ele é teu amigo, Ele é teu ajudador, Ele é teu alicerce para te ajudar, para te dar vitória. Firme a sua fé na rocha que é Cristo, aleluia. Diz a palavra que grande é a vossa recompensa, irmão. Não só lá na glória, mas aqui nessa terra, Deus tem o melhor para nos dar. Mas fique firme no Senhor. Versículo 8 em diante. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de toda a Judá e de Benjamim, como também as das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. 9. E reuniu a todo Judá, Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e a Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, e vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Vamos ler até o 12. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do rei reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram a sacrifício ao Senhor, despojo, que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Então os irmãos vê que quando o rei Asa, aleluia, ouve a palavra, ouve ali a vontade de Deus, ele teve ânimo, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ele tirou as abominações, ele tirou aquilo, irmãos, que era pecado, que fazia separação entre ele, o povo, eles e Deus. Irmão, tenha ânimo nesse dia, tenha fé, tenha coragem, seja forte, valoroso e valorosa. A Bíblia diz, ser forte, aleluia. Deus falou isso para Josué. Primeira Josué 1, 8 e 9. Ser forte, irmão. Ser corajoso. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Tira isso que te afasta de Deus, que te perturba, que tira a sua paz. Esteja com o Senhor. Busque o Senhor. Esteja firmado no Senhor. Esteja firmado em Deus, irmãos. Irmão, a luta contra a carne é todo dia, é todo momento, é todo instante. Irmão, às vezes nós perdemos batalhas. Mas a guerra não, irmãos. Você não pode parar, eu não posso parar. Nós temos que prosseguir. É em Deus que Ele renova, é em Deus que Ele restaura nós, é em Deus que Ele nos ajuda, é em Deus que Ele coloca as mãos dEle, é em Deus que Ele opera o milagre na nossa vida, irmãos. Tudo está centralizado em Deus, no Senhor, no nome de Jesus. Você entra no Santo dos Santos, conte, fale, abra o seu coração para Deus. Não use rede social, irmão, para falar, para dizer se você está triste, está alegre, você está feliz, você está angustiado. Não. Irmão, use a rede social que nós estamos fazendo aqui para pregar a palavra, para falar do Senhor poderoso. A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que ela fala dos erros e das falhas. Também das pessoas que voltaram para Deus, se buscaram em Deus a cura e acertaram e venceram. Irmão, a Bíblia é bem clara, ela deixa tudo a par para você ler. Não havia super-heróis naquela época, irmão. Nem homem de aço, nem mulher maravilha. Homens que precisavam ser libertos, curados, transformados por Deus, igual nós, irmãos, precisamos hoje. Irmãos, é no Senhor que está a nossa força. Aqui você vê nesses
versículos que nós lemos, ele precisou tirar o mal, tirar o pecado, irmãos, trazer o povo a vir obedecer ao Senhor. Depois fizeram sacrifícios aqui, ó. Deus, aleluia, abençoou. Deus entendeu, irmãos, que o povo estava arrependido, irmãos. Tem que haver arrependimento nas nossas ações, nas nossas atitudes, irmãos, para Deus mudar o nosso quadro, aleluia. Versículo 13 em diante. E de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, morresse assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Irmão, o salário do pecado é a morte. A pessoa não quer servir a Deus, irmãos, o que resta para ela é morrer nessa terra, depois para a eternidade ficar longe de Deus. Não tem outra conversa, irmão. Ah, lá em cima Deus vai ter misericórdia e ela vai ser salva. Não tem isso. O conserto, a aliança tem que ser feita aqui. A Bíblia fala assim que nós temos que confessar a Jesus como nosso Senhor, diante dos homens, para que Ele, diante dos anjos de Deus, nos confesse. Mas se não haver essa confissão, Romanos 10, 8, 9, 10, aqui hoje, um coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça, para a salvação. O reconhecimento de falha, de erro, de pecado, de abandono de pecado é aqui. A aliança é feita aqui, irmãos. Quando o Senhor voltar, seja individual, te buscar, pode ser hoje, irmãos, pode ser amanhã, não sei, Deus sabe. Ou no coletivo, nós temos que estar nessa aliança com o Senhor. Aí estamos salvos, para a glória de Deus. Essa certeza de vitória, certeza de salvação, o Espírito do Senhor que habita em nós, Ele dá hoje, irmãos. Não é amanhã, não é hoje. Ele dá certeza, mas nós temos que estar no Senhor, obedecendo, nos esforçando. Olha o que o versículo 7 falou aqui. Aleluia. Versículo 14 agora. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com a trombeta e buzinas. E todo Judá se alegrou desde juramento, porque ele, de todo o seu coração, juraram de toda a sua vontade, buscaram e acharam o Senhor, e lhes deu repouso. Oh, maravilha! Busque o Senhor hoje, irmãos. Ele quer dar repouso para a sua vida, Ele quer dar paz, Ele quer abater os seus adversários e te dar vitória, irmãos. Fortalecer a sua vida, aleluia. 16. E também a Maaca, mãe de rei Asa, ele a dispôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Acera um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo, despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então, irmãos, a mãe dele, do rei Asa, foi punida, porque ela fez um ídolo horrível, irmãos, a qual as pessoas iam lá adorar esse ídolo. Asa repreendeu, disciplinou, começando pela sua casa, sua mãe, para verdadeiramente, irmãos, incentivar, orientar, conduzir o povo a adorar o Deus verdadeiro, o Deus único. Irmão, não aceite, irmão. É dentro da sua casa, fale, cobre, exija, dentro da palavra, a mudança. Não quer, irmãos, deixa na mão de Deus, que Deus vai trabalhar. Mas você, líder, está dentro da sua congregação, estão fazendo o que é errado, discipline, corrija. Deixa a pessoa de banco se for preciso, mas que ela aprenda a adorar o verdadeiro Deus. A Asa fez isso com a sua mãe. Olha que lição para nós. 17, 18 e 19. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. 18. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vaso. 19. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha que estar fazendo aquilo que agradava a Deus. Agrada ao Senhor, irmãos, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Sirva ao Senhor com alegria, não por obrigação, não interessado nas bênçãos, mas pela salvação da sua alma. Seja grato a Deus pelo que o Senhor é para você. Amém? Asa entendeu isso e fez, irmãos. Aqui no capítulo número 15. Amém? Fica o capítulo 15 hoje para nós meditarmos. Compartilhe com seus contatos, irmãos. Ó, deixa aí o joinha para o canal estar sendo bem visto e essa palavra alcance mais vidas e o nome do nosso Deus seja exaltado, glorificado na sua vida, na nossa vida, para a glória e para a honra do nome dele. Amém? A paz do Senhor Jesus.